Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de Negócios com Deus. Outro dia alguém me disse assim, por estar envolvido com negócios e espiritualidade, uma pessoa até muito influente no meio de negócios me falou: Renato, eu acho extremamente desagradável quando alguém usa a sua religião dentro dos negócios. A verdade é, meu amigo e minha amiga, que a religião, ela precisa andar com você aonde quer que você ande. É isso que eu acredito, e não sei no que você acredita, mas nós que somos cristãos, nós temos que entender exatamente o que Deus fala sobre isso. Não há como você separar Deus, ter uma vida secular onde ele não faça parte. Me desculpe, mas a minha forma de pensar é que nós temos que levar Deus para onde quer que vamos. A Bíblia diz que aonde pisarmos a planta dos nossos pés, ela precisa ser um lugar que atrai a bênção e o favor do Senhor. E não tem como você atrair a bênção e o favor do Senhor se você não levar ele para os seus negócios. Então o tema da nossa aula de hoje é sobre fé nos negócios. E por isso eu trouxe 3 dicas que, sem sombra de dúvidas, vão te ajudar a viver experiências incríveis com Deus aí na sua empresa. Princípio da integridade. Não há como você construir um negócio atraindo o favor de Deus se você não for íntegro, se você não for justo. Olha o que Provérbios 11:3 diz: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. O que Deus está falando aqui nesse princípio, nessa verdade sobre mim e sobre você que desejamos viver o reino de Deus de forma plena, de forma completa? Para trazer um exemplo de como você pode entender melhor isso, outro dia eu estava conversando com um rapaz e eu falei para ele de uma associação de empresários cristãos ao qual eu frequento, convidando ele para essa associação. E ele me disse assim: Renato, mas o presidente dessa associação é o fulano de tal? Eu falei: isso mesmo, é o fulano de tal. Por isso mesmo eu não vou, disse ele, porque esse fulano de tal, ele pertencia à mesma igreja que eu, e ele prometeu me entregar um trabalho no qual ele não entregou e também não me respondeu mais, ele simplesmente sumiu. E no final das contas, eu perdi dinheiro, perdi tempo e perdi respeito. Foi isso que me afastou da igreja, foi isso que me fez acreditar que andar junto com pessoas que são cristãos não faz sentido para mim. Aí ele disse: olha, eu até acredito em Deus, eu acredito que Deus está na minha vida, eu busco Ele, mas a verdade é que eu não quero saber de andar com outros cristãos. E aquilo me fez pensar: caramba, que tipo de cristão é esse que faz negócios que desagrada o Senhor? Porque no final das contas, meus amigos, você precisa entender que se você não reflete integridade, não reflete os princípios de Deus em tudo que você faz, você acaba afastando as pessoas de Deus. E a Bíblia diz: ai daquele que faz um outro pecar. Então, se você quer viver a glória de Deus nos seus negócios, você precisa entender que o favor dele está em ser íntegro. Emitir nota fiscal para os seus fornecedores, para os seus clientes, ter um bom relacionamento com seus fornecedores, ser íntegro na forma de comunicar. Então esse é o princípio número 1. Princípio número 2, para você que quer viver exatamente aquilo que Deus tem para os seus negócios. Não esqueça, meu amigo, que você, minha amiga, foi chamado para viver a glória de Deus. Deus tem prazer em te prosperar. E quando você aplica os princípios dele nos seus negócios, ele te abençoa. Tem um trabalho nisso, porque no final das contas, no princípio número 2, a gente vê que está no serviço. Você precisa ser uma pessoa que serve. Olha o que diz o texto de Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Ter uma liderança servidora atrairá as pessoas para que elas, junto com você, construam aquilo que você deseja. O sonho que Deus tem movido no seu coração, aquilo que tem te motivado nos negócios. Para que isso aconteça, você precisa entender que você precisa ter uma liderança servidora, você precisa, valorizar as pessoas que estão ao seu lado, você precisa incentivá-los, motivá-los, mais do que você cobrar uma tarefa, mais do que você cobrar algo que seja feito por eles, você precisa inspirá-los a executar isso. E dessa forma, quando você serve para quê?
para inspirá-lo a eles mesmos avançarem. Então, os seus colaboradores, os seus empregados precisam sentir que eles estão num ambiente onde eles são valorizados e eles são, de fato, impulsionados. O terceiro princípio que eu quero trazer para você refletir e, de fato, aplicar no seu negócio para que você possa viver os sonhos, os planos de Deus na sua vida é entender que você é um governante daquilo que Deus colocou na sua mão, você é um mordomo das coisas de Deus. Então é o princípio da mordomia, ou seja, tudo que Deus tem colocado diante de você, a sua empresa, os seus clientes, os seus colaboradores, você tem o dever de agir da melhor forma possível. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja fiel. Ou seja, você precisa ser fiel com aquilo que Deus tem colocado, você precisa buscar em Deus a habilidade de multiplicar aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Se você deseja verdadeiramente viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida, não deixe de ser responsável com tudo aquilo que Ele coloca. Se Ele colocou dinheiro na sua mão, administre da melhor forma possível, sabe? Traga um sistema de gestão empresarial para dentro da sua empresa, um sistema de gestão financeira. Se você não tem habilidade para isso, contrate alguém, chame um sócio, um parceiro, alguém que vá fazer aquilo que você não tem habilidade, mas de maneira alguma seja displicente com aquilo que Deus tem feito na sua vida, de maneira alguma haja com descaso com qualquer área da sua empresa, seja ela operacional, administrativa, comercial, não importa a área que você não tem habilidade natural. Busque essa habilidade, se conecte com pessoas, aprenda, porque no final das contas nós seremos cobrados por tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Antes de eu encerrar essa aula, eu quero te convidar a curtir, compartilhar, a comentar. Eu quero saber exatamente o que você achou dos 3 princípios, eu quero saber exatamente o que você tem feito na sua empresa e se de fato você acredita que os nossos negócios eles precisam estar alinhados com o favor de Deus, com a bondade de Deus, ou se você acredita que negócios são negócios, fé e espiritualidade são coisas distintas. Quero saber a sua opinião, essa é a minha opinião, é da forma com que eu administro aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, porque tudo que eu faço, eu coloco Ele em primeiríssimo lugar, porque eu entendo que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é o que me cabe para que eu possa viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Não deixe de seguir o nosso canal e vamos para cima avançar com o reino de Deus.